Hoje é dia de mais um encrenqueiro do futebol. Porque eu sei que você gosta de um barraco, você que foi criado assistindo Casos de Família. O personagem de hoje tem muita treta no currículo, é um animal. Não faltaram títulos, gols e muita confusão na carreira dele. Edmundo é o bad boy da bola. Para começar o episódio de hoje, você sabe por que o Edmundo é chamado de animal? É por causa do estilo de jogo dele, ou por causa das polêmicas que ele se envolvia. Nada a ver. Nos anos 90, o narrador Osmar Santos, ao final das partidas, escolhia o animal do jogo. O cara que se destacava, o melhor em campo. Quando o Edmundo foi jogar no Palmeiras, meio que se tornou uma rotina ele ser eleito o animal das partidas. Aí o apelido pegou. Ou seja, o apelido dele é a coisa menos polêmica do Edmundo. Então vamos falar das polêmicas dele, que é pra isso que a gente tá aqui. Pedir pro Edmundo não se meter em confusão é a mesma coisa que pedir pro Sérgio Malandro não falar glu-glu iê, na boa. Glu-glu, glu-glu, iê. A primeira dessas confusões rolou antes do Edmundo se tornar profissional. Ele teve uma passagem pelo Botafogo ainda nas categorias de base, só que essa passagem foi interrompida em 1990 quando ele quis andar nu pela concentração, constrangendo todo mundo, principalmente as mulheres. Desde cedo ele queria mostrar o animal. Ai, que delícia! Ele queria tanto andar pelado na concentração que, se fosse nos dias de hoje, seria chamado de Ednude. No, God, please, no! Em 1992, primeiro ano do Edmundo no profissional, ele se destaca e forma dupla de ataque do Vasco com o Bebeto. Mas teve um dia que teve um Vasco e Flamengo. Na defesa rubro-negra, um outro jovem temperamental, Júnior Baiano. E a relação zagueiro-atacante sabe como é, né? Ninguém alivia. E naquele jogo teve de tudo. Soco do Júnior Baiano no Edmundo na linha de fundo. Depois o Edmundo revidou dando um tapa no zagueiro do Flamengo. Na boa, pro rapaz encarar o Júnior Baiano ou era maluco ou era Edmundo. Imagina como era, Edmundo doido pra mostrar serviço no Vasco e o Júnior Baiano louco pra se firmar no Flamengo. Era tipo o Popó e o Bambam, com a diferença que não ia durar 30 segundos. Mesmo se destacando no Vasco, ele foi negociado no fim de 92 com o Palmeiras, que começava uma parceria com a Parmalat. Nessa negociação, o Eurico Miranda, que na época era vice-presidente de futebol do Vasco, declarou que o clube havia se livrado de um problema. Ironicamente, menos de 4 anos depois dessa fala, o próprio Eurico foi contratar o Edmundo de volta para o Vasco. No Palmeiras, o Edmundo fez muitos gols, ganhou títulos, ganhou a idolatria dos torcedores e, claro, colecionou polêmicas. Uma delas foi o carrinho que ele deu em Paulo Sérgio do Corinthians na final do Paulistão de 93. O árbitro viu, o assistente daquela partida era o Oscar Roberto Godoy, que estava puto por não ser o árbitro daquele jogo e fez que não viu, e aí foi marcada a falta e o cartão amarelo pro atacante. Durante muito tempo se contestou se aquela falta era para amarelo ou se era para vermelho. Em 94, o Edmundo deu um soco no lateral André Luiz do São Paulo em uma briga generalizada na partida que era para ser o jogo da paz. Sim, o Edmundo transformou o jogo da paz em jogo da treta. Encontrei uma matéria da Folha de São Paulo sobre esse jogo e é absurdo atrás de absurdo. Foi uma treta generalizada que começou quando Edmundo ficou discutindo com o diretor do São Paulo que estava ali na beira do gramado. Na sequência, o animal deu um carrinho violento em Euler. O Juninho, que depois virou Juninho Paulista, deu um tapinha na cabeça do Edmundo. Aí já viu, né? Começou uma discussão entre eles, aí o árbitro expulsou os dois. O André Luiz pegou a bola para bater a falta. Na matéria, o Edmundo conta que teria recebido uma cusparada e uma cabeçada do lateral São Paulino. Aí tocou a vinheta. E a reação do Edmundo foi dar um soco que acertou o supercílio do jogador do São Paulo. O árbitro expulsou mais 2 jogadores de cada time. André Luiz fez boletim de ocorrência contra o Edmundo e para essa história ficar ainda mais bizarra, a torcida do São Paulo queria pegar o Edmundo depois do jogo no Morumbi. Para evitar tumulto e mais confusão, o Edmundo saiu do estádio no carro da polícia disfarçado de PM. Tá boa essa confusão para você?
Calma que tem mais. Nessa época da Parmalat no Palmeiras, muita festa pra torcida, muitos títulos, um elenco incrível e com muita personalidade. E não faltou treta. Se não faltou treta, não faltou Edmundo envolvido nas confusões dentro do elenco palmeirense. Muitas panelinhas dentro do time, então imagina um elenco que tinha Antônio Carlos, Edilson, Edmundo, Evair e o técnico era ninguém mais, ninguém menos que Vanderlei Luxemburgo. Era um time de futebol, mas poderia ser o elenco da Fazenda. Por exemplo, no caso de Edmundo e Evair havia uma disputa pelo protagonismo do time. Ego, vaidade. O Evair, camisa 9, centroavante, artilheiro, matador, e o Edmundo, um jovem e habilidoso atacante que também marcava muitos gols. Uma entrevista do Antônio Carlos Zago, que foi zagueiro do Palmeiras naqueles tempos, e ele disse abertamente que de vez em quando saía porrada no vestiário do Verdão. O Evair com Edmundo ou o próprio Antônio Carlos com Edmundo. Segundo o Antônio Carlos, teve uma vez que no vestiário do Morumbi, provavelmente no intervalo ou depois de um jogo, ele e o Edmundo saíram na porrada. Aí chegou a turma do Deixa Disso pra separar a treta. Para. E o técnico Vanderlei Luxemburgo teria dito: não separa, deixa a porrada comer. Era esse o clima no vestiário do Palmeiras. Sendo um dos destaques do Palmeiras, o Edmundo declarou anos depois que teria recebido uma oferta do Real Madrid e que não foi jogar no clube espanhol porque ofereceram um salário menor do que ele recebia no Verdão. Na entrevista que declarou isso, o Edmundo ainda disse que o Palmeiras é maior que o Real Madrid. Na final do Brasileiro de 94, o Edmundo provocou o Viola, centroavante do Timão, e quase que a defesa do Corinthians janta o camisa 7 do Verdão. A explicação do animal para a provocação foi essa. Não, o Viola falou que ia fazer o gol Papai Noel para dar o título ao Corinthians. Ele tem que saber, quem ganha a vida com a boca é cantor. Em 95, Edmundo já era ídolo absoluto do Palmeiras, com um bicampeonato paulista e brasileiro e mais o título do Rio-São Paulo de 93. Mas as confusões não pararam. Em um jogo da Libertadores contra o El Nacional no Equador, após o Verdão perder o jogo e o Edmundo perder um pênalti, na saída do gramado, depois da partida, do nada, do Neida, o Edmundo chutou a câmera da equipe de reportagem da Telesistema, canal de TV equatoriano. Isso aí virou uma treta federal. Quando eu falo federal, não estou usando uma força de expressão. Naquela época, a Libertadores era disputada com 2 times de cada país no mesmo grupo. Então, 2 times brasileiros, Palmeiras e o Grêmio, e 2 times equatorianos, o Emelec e o El Nacional. O time do Palmeiras ainda faria mais uma partida no Equador. A delegação saiu de Quito para Guayaquil, onde enfrentaria o Emelec. Quando chegaram em Guayaquil, um juiz havia pedido a prisão do Edmundo por conta do chute na câmera. Além disso, o animal não poderia voltar ao Brasil. Agora, o jogador do Palmeiras deverá ser intimado a depor da delegacia de Guayaquil, onde já se encontra a delegação alviverde, devendo às autoridades equatorianas, segundo os noticiários locais aqui até o momento, solicitarem o seu afastamento do jogo contra o Emelec na próxima sexta-feira por uma questão de segurança. O Edmundo não foi para o jogo contra o Emelec porque se ele saísse do hotel, ele seria preso. Não saiu do hotel nem para tomar sol na piscina. Basicamente era um confinamento, tipo um BBB, só que sem câmera, até porque o Edmundo chutou ela. Nisso, a diretoria do Palmeiras entrou em contato com a Embaixada do Brasil no Equador para tirar um de seus craques daquela situação. O Palmeiras jogou contra o Emelec sem o Edmundo, venceu e voltou para o Brasil sem o camisa 7 que ainda estava proibido de deixar o Equador. Nisso, o Edmundo ficou 4 dias a mais por lá. Não era pandemia, mas ele ficou isolado em um quarto de hotel nesse período. Se ficasse mais um tempinho, iria concorrer com o Heath Ledger para interpretar o Coringa. Depois que a delegação palmeirense retornou ao Brasil, a diretoria do clube fez um acordo com o canal de TV para pagar $10 mil para reparar a câmera e o jornalista retirou a acusação. O ano de 95 ainda rendeu outras polêmicas para o animal, mas não com a camisa do Palmeiras. Em maio daquele ano, o Edmundo vai para o Flamengo para formar junto com Sávio e Romário o melhor ataque do mundo. Dentro de campo foi um fiasco. Fora dele, rendeu uma música junto com um baixinho. Sim, naquela época, acredite se quiser, Edmundo e Romário eram best friends. Nessa amizade toda, surgiu o rap dos Bad Boys. A com Bad Boy do seu time já pode comemorar.
Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender. Entendeu por que o Edmundo tá no Bad Boys da Bola? Se ele mesmo cantou uma música dizendo que era Bad Boys, quem sou eu para contestar? Voltando às polêmicas do Edmundo, tem mais 3 dos tempos de Flamengo. A primeira aconteceu num jogo contra o Vasco, quando a torcida adversária cantou nas arquibancadas: pior ataque do mundo, pior ataque do mundo. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, sabe o Romário Edmundo. Depois, mas primeiro era melhor ataque do mundo. Essa musiquinha até que é bonita. Edmundo também provocou a torcida vascaína balançando suas partes íntimas pra galera. O pessoal pega pesado também com o Edmundo, né? Talvez ele só queria mostrar que gostava de Michael Jackson, tava treinando passinho, pô. Mal sabia ele que o mundo daria voltas e ele retornaria pro Vasco pouco tempo depois. Outra treta envolvendo o Edmundo rolou pela Supercopa dos Campeões da Libertadores. Era um torneio que existia ali na década de 90. O jogo foi contra o Vélez, em Uberlândia, e o Mengão venceu por 3-0 com direito a gol do Edmundo com passe do Romário. Aí teve um lance com o Edmundo e o lateral Zandoná do Vélez, e o jogador argentino deixou o braço no atacante. Depois o Zandoná ficou falando umas coisas lá pro Edmundo que eu imagino que não foi pedido de desculpas, né? O Edmundo deu um tapa no adversário, no rosto do Zandoná, o Zandoná revidou com outro tapa e na sequência deu um socão no rosto do animal. Aí já viu, né? Virou porradaria com direito ao Romário acertando uma voadora no Zandoná. Sim, Romário já defendeu o Edmundo em briga. Entrou polícia e o jogo acabou antes do fim. Para os torcedores dos dois clubes, essa história rendeu bandeiras. Da torcida do Vélez, uma com a imagem do Zandoná enchendo a mão no rosto do Edmundo, e da torcida do Flamengo, a imagem que ficou foi a voadora do Romário no peito do Zandoná. Porém, a maior polêmica do Edmundo nos tempos do Flamengo, e talvez da vida dele, aconteceu em dezembro de 95, quando o atacante sofreu um acidente de carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Esse acidente deixou 3 vítimas fatais e 3 feridos. Bom, o caso foi para a justiça e em 99 o Edmundo foi condenado a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto. Foi um processo que durou anos e nesse período o Edmundo foi preso, foi solto, teve liminar daqui, teve liminar dali, e em 2011 o ministro da Justiça, Joaquim Barbosa, determinou que o crime prescreveu, e em 2021 o Supremo Tribunal Federal também declarou que o que rolou em 99 prescreveu. Famoso caducou. Voltando aos anos 90, no fim de 95 o Edmundo teve problemas com a diretoria do Flamengo e inicia a temporada 96 no Corinthians. Foi recebido com festa, mesmo ele tendo declarado antes que não voltaria a jogar em São Paulo. Famoso pagou com a língua. Lá ele 1000 vezes. No Timão ele ficou 6 meses, fez mais de 20 gols nesse período, mas claro, não faltou polêmica. Encontrei um texto do Marcelo Chepo no portal Terra relembrando aqueles 6 meses de Edmundo no Corinthians. Teve treta com o volante Bernardo, que era nada mais nada menos que o capitão do time, discutiu com o goleiro Ney e brigou também com o zagueiro Cris. Além disso, em uma conversa informal com os setoristas do clube, mostrou descontentamento com uma grana que o Corinthians devia para ele. Sem clima no Timão, quem aparece? O Vasco! O Cruz Maltino compra o passe do animal direto do Flamengo, que é quem tinha o passe do Edmundo. No Vasco, Edmundo viveu a melhor fase de sua carreira em 97, mas claro, sem se livrar das polêmicas, senão não seria o Edmundo. No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca daquele ano, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0. Em determinado momento do jogo, na linha lateral, o Edmundo parou a bola na frente do zagueiro Gonçalves e rebolou. Sim, foi o que você acabou de escutar. O Edmundo rebolou durante o jogo. Ele meteu o El Chan, que era um grupo de axé que fazia muito sucesso na época, caso você esteja assistindo isso em 2050. Só que ainda tinha o jogo de volta. E o Botafogo venceu por 1-0 com o gol do Dimba, foi campeão. E aí quem rebolou na frente da torcida do Vasco foi o Gonçalves. Ah, também teve espaço para Dimbalada. Como diz aquele ditado, né? Quem dança por último dança melhor. Ou dança com a taça, não sei. O Edmundo foi convocado para a Copa América disputada na Bolívia em 1997. Era reserva, já que o ataque era formado por Romário e Ronaldo. Porém, na semifinal contra o Peru, o baixinho teve uma lesão, não pôde jogar a decisão contra os donos da casa.
Quem foi o substituto do Romário na final? O animal. Aí, rimou, que legal. Tô parecendo o Luiz Roberto narrando vôlei na Olimpíada. Ana Cristina, divina! Edmundo joga a final, abre o placar, porém mais ou menos aos 20 minutos do segundo tempo, acerta um socão no adversário e provavelmente seria expulso, se não fosse o movimento do técnico da seleção Zagallo, que imediatamente tirou o Edmundo de campo, substituindo o animal por Paulo Nunes. E o Brasil voltou com o título da Copa América. E o Zagallo ficou lembrado por essa frase. Vocês vão ter que me engolir! O segundo semestre de 97 para o Edmundo foi praticamente perfeito. Ele liderou o Vasco na conquista do título brasileiro, foi o artilheiro da competição com 29 gols, capitão do time, reeditou com Evair a dupla de ataque dos tempos de Palmeiras. Mas sabe como é, né? Também teve polêmica. Em um jogo contra o América de Natal pelo Brasileirão, após ser expulso, o animal fez esse comentário contra o árbitro Dacildo Mourão. A gente vem na Paraíba, um Paraíba apita, só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar, como que nós vamos ganhar? Por conta desse comentário, segundo algumas fontes, como o Globo Esporte, o atacante foi condenado a pagar 100 mil reais de indenização ao árbitro. Outra polêmica envolvendo o Edmundo do ano de 97 foi na final do Brasileirão contra o Palmeiras. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e estaria fora do jogo decisivo. Suspenso, né? Naquela época, o Brasileirão tinha final e a decisão era jogada em 2 partidas. E o Edmundo foi orientado a tomar o cartão vermelho, o que era uma coisa muito difícil para o animal, né? Ele tomou o cartão vermelho, o Vasco conseguiu um efeito suspensivo durante a semana que antecedeu o segundo jogo e o Edmundo estava em campo numa boa e pôde jogar a final. Foi uma época bem obscura do futebol brasileiro, que algumas coisas eram resolvidas nos tribunais, como efeitos suspensivos e viradas de mesa. Como eu disse, a temporada de 97 foi a melhor da carreira do Edmundo e para alguns jornalistas o atacante poderia ter vencido a bola de ouro caso os europeus olhassem e valorizassem mais o que estava rolando fora do velho continente. Artilheiro, melhor jogador do Brasileirão e campeão. Consagrado no Vasco, pintou uma chance do Edmundo conquistar a Europa. O craque do Brasileirão de 97 foi vendido para a Fiorentina e inicia o ano de 98 na Itália. Aí você pensa, pô, na Itália, né? Com uma boa macarronada, um bom vinho. O Edmundo, claro, né, sossegou, ficou de boa. Nada. Não deixou de se meter em confusão. Em fevereiro de 98, abandonou o time por não aceitar a reserva. Coincidentemente, em fevereiro, tem carnaval. E o Edmundo se mandou para o Brasil. E foi visto aonde? No Sambódromo. Claro que o Edmundo teve problemas para se adaptar à Itália, especialmente em Florença. Ele chegou a dizer que na cidade tudo tinha cara de velho. É porque ele não conhece o bairro da Moca aqui em São Paulo. Mesmo com uma casa confortável, com 2 carros na garagem, ele declarou em uma entrevista à revista Placar que se tivesse um marzão ao invés das montanhas estaria feito. Diz também que o Rio de Janeiro é muito melhor que Florença. Teve também problemas de relacionamento com o atacante Luiz Oliveira, brasileiro naturalizado belga e com quem Edmundo disputava a posição. Na real, o Edmundo não queria perder a vaga dele na Copa do Mundo e sem jogar ia ficar difícil de ser convocado. A imprensa italiana o chamava de rebelde e maluquinho. Com sotaque italiano, maluquinho é muito melhor. Em 98, o Edmundo foi convocado para a Copa do Mundo disputada na França. Em tese, ele seria o reserva natural de Romário e Ronaldo. Aí teve a lesão do Romário e o Zagallo escolheu o Bebeto para formar a dupla de ataque com o fenômeno. Segundo uma entrevista do Edmundo no Podpah, a razão dele ter ficado na reserva na Copa do Mundo de 98 teria sido uma entrevista que ele deu para o Apolinho na Rádio Globo do Rio de Janeiro. E os outros veículos de comunicação que cobriam o Mundial teriam ficado pistolas porque ele falou com alguém do Brasil e nada de falar com os repórteres que estavam na França. Aí meteram a boca no Edmundo, lá ele, e o Zagallo não gostou. E começou a utilizar o Bebeto para ser o atacante ao lado do Ronaldo. Essa é a versão do Edmundo. Aí teve a final da Copa do Mundo contra a França. O Edmundo foi um dos primeiros a ver o Ronaldo tendo a convulsão no dia do jogo. O fenômeno foi levado para o hospital e teve a pré-eleição antes da partida. E o Zagallo anuncia que o Edmundo iria jogar a final no lugar do fenômeno. Para a imprensa que estava cobrindo a Copa da França, saiu a escalação 1 hora antes do jogo e todo mundo divulgando o Edmundo.
Passa um tempo, todo mundo recebe a informação de que o Ronaldo iria jogar. Uma confusão. Imagina como deve ter ficado o animal. O Brasil perdeu, o Edmundo entrou no segundo tempo, pouco ajudou, mas a imagem dele naquela final é a discussão com o Rivaldo porque o camisa 10 da seleção jogou a bola para fora para fazer um fair play para um jogador da França que estava lesionado ou simulando uma lesão para ganhar tempo. Na boa, o Edmundo ficou pistola, possuído, transtornado. O Brasil tomou de 3-0 dos franceses e dias depois da final começaram a pipocar notícias de que o Edmundo teria comentado sobre a influência da Nike dentro da seleção brasileira. Tem uma matéria da Folha de São Paulo do dia 23 de julho de 98, 11 dias após a final do Mundial, no qual o animal teria dito que a empresa de materiais esportivos vivia na seleção. Outra matéria também da Folha, do dia 12 de agosto daquele ano, exatamente um mês após a vitória francesa contra o Brasil, o Edmundo falou que a Nike tinha força na seleção. Essas frases não tiveram tanto impacto na época, já que o que ganhou repercussão foi a famosa teoria da conspiração, inventada por sei lá quem, que dizia: se vocês soubessem o que aconteceu na final da Copa do Mundo, ficariam enjoados. Era uma corrente igual outras que viriam na era da internet, só que antes da internet. Depois da Copa, o Edmundo voltou para jogar na Fiorentina, que tinha um novo técnico, Giovanni Trapattoni. E nessa temporada 98-99 ele formou um ótimo ataque ao lado do português Rui Costa e do argentino Gabriel Batistuta. Juntos eles formaram o Trio delle Maraviglie, desculpa meu italiano, mas traduzindo Trio das Maravilhas, que eu contesto, discordo. Para ser Trio das Maravilhas devia ter o Dadá Maravilha, o Túlio Maravilha e a Elke Maravilha. Com Rui Costa, Batistuta e Edmundo, a Fiorentina fazia uma ótima campanha no campeonato italiano daquela temporada. Aliás, liderava a Série A, vencendo os gigantes Milan, Inter e Juventus. Aí teve as festas de fim de ano, que o elenco da Fiorentina tinha uma semana de folga e o Edmundo ficou 18 dias no Rio de Janeiro com a aval da diretoria do clube. Mas tudo caminhava bem até que veio fevereiro. Aí já sabe, né? Em fevereiro, Vem carnaval. o mundo pediu liberação para curtir a folia por aqui e a Fiorentina teria um jogo importante contra a Udinese. Para piorar, o Batistuta estava lesionado. No livro do Trapattoni, ele recorda o fato dizendo que correu até o aeroporto para implorar para o atacante brasileiro não viajar para cá. Segundo o treinador italiano, ele teria se ajoelhado diante do Edmundo pedindo que ele ficasse. Agora quero que você que está assistindo esse vídeo do 0 a 0 imagine essa cena. Uma cena clichê de comédia romântica, certo? Fica, bambino, fica! Para Trapattoni ficou claro que Edmundo não se importava com a Fiorentina. No documentário número 9, que conta a história da carreira do Gabriel Batistuta, o argentino chamou a atitude do brasileiro de traição, mesmo com a autorização do clube. A origem dessa treta do animal com o Batigol foi um convite de aniversário. O Batistuta convidou o time inteiro da Fiorentina para o aniversário dele. Fez convite e foi entregar para todo mundo no vestiário do time. Todo mundo, de mão em mão. Você, menos o Edmundo. Ele pulou o animal. Quem contou isso foi o, na época, zagueiro Antônio Carlos. E a fonte desse relato e também das confusões do Edmundo na Fiorentina estão na edição de abril de 99 da revista Placar. Com essa atitude do Batistuta, o Edmundo teria ficado #chateado e teria guardado aquilo no coração. Oh, que triste. Quando o Batistuta se machucou, o Edmundo foi pular carnaval. Quando veio para o Brasil, o Edmundo teria dito que o Batistuta era um perdedor e que o Rui Costa era um invejoso. Mas teve resposta, viu? O português disse que enquanto os atletas estavam trabalhando e fazendo o melhor para vencer, o Edmundo se ocupava em ofendê-los. Teve uma época em que o Edmundo não passava a bola para o Rui Costa, que não passava a bola para o Edmundo. Aí eles até tiveram uma boa discussão. Já o Batistuta disse: olha, penso tanta coisa sobre o Edmundo, mas não tenho vontade de falar nada. Imagina o clima daquele vestiário. Tem uma declaração forte do então lateral da Fiorentina, o Torricelli, dizendo que seria justo o clube deixá-lo partir, já que ele não faz bem a ninguém. Até com a imprensa italiana, o Edmundo teve problemas naquela época. O que rolou foi o seguinte: o assessor de imprensa da Fiorentina disse que o Edmundo falaria apenas por 5 minutos numa entrevista coletiva aos jornalistas. Aí um deles respondeu: por quê? Já é carnaval no Brasil? Treta com companheiro de time? Check. Treta com a imprensa italiana? Check. Faltava o treinador? Não faltava. As tretas com o técnico italiano Giovanni Trapattoni não começaram por causa do carnaval.
Em outubro de 98, o Edmundo xingou o técnico ao ser substituído na derrota da Fiorentina contra a Roma. Após essa partida, ele ainda ofendeu o Trapattoni no vestiário. Ainda naquele mês, o Edmundo bateu boca e saiu no tapa com o meia Emiliano Bigica, que era o melhor amigo dele no elenco. Já em março de 99, se falava de uma possível volta do Edmundo ao Vasco. Aliás, se negociava um retorno do animal ao cruzmaltino. E em 30 de maio, ele reestreia pelo Vasco em um clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Volta com a 10 e a faixa de capitão. Porém, o jogo marcante seria na semana seguinte contra o Flamengo. Flamengo de Romário, agora desafeto de Edmundo. Aquela partida seria a primeira após o rompimento da amizade dos dois. O famoso Belém, Belém, nunca mais eu tô de bem. Encontrei uma matéria na época da Folha de São Paulo contando o início da treta entre os dois. Segundo a matéria, o motivo seria porque o baixinho colocou uma caricatura da modelo Cristina Mortágua no bar que ele tinha no Rio de Janeiro. O mesmo bar da polêmica caricatura do Zagallo e do Zico. E quem era Cristina Mortágua? Mãe de um dos filhos do Edmundo. Aliás, nesse bar do Romário, que foi inaugurado em 98, na porta de um dos banheiros havia inclusive uma caricatura do próprio Edmundo. Aí o Edmundo achou mancada botar a caricatura da moça no banheiro do bar, né? Em setembro daquele ano, outra polêmica no currículo de Edmundo. No aniversário de um dos filhos dele, ele deu cerveja a um chimpanzé. Vamos contextualizar a parada. 1 ou 2 dias antes, o Edmundo tinha acabado com um jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão. Fez 2 gols, tocou o terror, destruiu naquele jogo. No aniversário do filho dele, na casa do Edmundo, ele armou uma baita festa. Chamou uma galera do circo, com direito a elefante e tudo mais. Ele morava numa bela casa, enorme, confortável. Só para situar, como é que ele botou um elefante ali? Cabia, dava um jeito. E a imprensa foi lá em peso porque queria uma declaração do craque, né? Principalmente depois do jogo que ele fez dias antes. Na hora que captam a imagem dele dando o goró pro chimpanzé, ele fez aquilo com autorização do dono do circo, que teria falado: "Não, tranquilo, pode dar, ele já está acostumado". Aí a minha dúvida é: o quão maluco era o dono desse circo para ter um chimpanzé alcoólatra? Aí o Edmundo serviu o chimpanzé e a imagem correu o Brasil inteiro. Se fosse nos dias de hoje, diríamos que a imagem viralizou. 2 animais bebendo, o que era animal de fato e o que tinham apenas o apelido. O Edmundo se ligou na merda que fez e tentou dar aquela desbaratinada falando que a bebida era refrigerante. Que isso, gente, que isso, é só um guaranazinho. E a galera olhando aquela imagem e pensando: mas que guaraná é esse que tem colarinho? O Edmundo foi processado pela Sociedade Protetora dos Animais e ele só ganhou a causa porque o dono do circo foi testemunha de defesa dele. Em outubro de 99, o Edmundo foi preso por conta daquele processo do acidente que aconteceu em 95. E uma das pessoas que homenageou ele foi o Romário. Num jogo da Copa Mercosul, baixinho, em um dos gols da vitória do Flamengo contra a Universidade do Chile, levantou a camisa com outra por baixo escrita: "Seja forte. Com força e fé, você sairá dessa". Nas arquibancadas do Maracanã, a torcida do Flamengo foi menos carinhosa, gritando 1, 2, 3, Edmundo no xadrez. E também, não é mole não, Romário de Mercedes, Edmundo, Camburão. Ele foi solto e seguiu. Aí mudou o ano. Mudou o ano novo, vida nova, tudo em paz, certo? Errado. Não pro Edmundo. Isso porque o Vasco contratou o Romário. O primeiro campeonato dos dois formando o ataque do cruzmaltino foi o Mundial de Clubes e tem aquele famoso jogo, né, do Vasco contra o Manchester United, que o Vasco fez 3-1 com direito a um golaço do Edmundo, 2 gols do Romário, com direito a passe do Edmundo e abraço dos dois. Nossa, vai ser maravilhoso esse Vasco da Gama aí. Todo mundo pensou: pô, agora a paz reina em São Januário, né? E o Vasco perdeu o Mundial com o pênalti que o Edmundo chutou lá em Niterói e a vida seguiu. Esse primeiro semestre do ano de 2000 foi um dos mais turbulentos do Vasco. Internamente, Edmundo e Romário não se falavam. Havia uma guerra fria entre eles. O Pedrinho, que era meio-campo do Vasco na época e hoje é presidente do clube, declarou que se alguém tocasse a bola para um, o outro reclamava e vice-versa. E se não tocasse a bola para nenhum deles, os dois xingavam. Olha, era mais tranquilo ir numa festa na faixa de Gaza do que jogar no Vasco. Tinha também os rachões, que são aqueles treinos para descontrair antes dos jogos. Para ter um clima leve, clima tranquilo, para relaxar.
Só que não tinha clima leve nos rachões do Vasco. Edmundo e Romário jogavam em times separados. Se o time de um estivesse ganhando, o treino não acabava, durava muito, só acabava quando alguém empatava. Tem o episódio do pênalti no jogo contra o Bangu, né, que o Edmundo pede para bater e o Romário fala que quem vai chutar é ele, o baixinho. O Romário perde o pênalti e o Edmundo solta o verbo. Aliás, soltou também uma metáfora imperial sobre o momento do Vasco. Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Dias depois, o baixinho retrucou. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bom. No meio disso estava Eurico Miranda, dirigente do Vasco e principal responsável por trazer os dois de volta ao clube. Lembrando que o Romário também foi revelado pelo Vasco. Na série A Mão do Eurico, o assessor de imprensa do Vasco, na época, cita a dificuldade do Eurico naquela relação dos dois principais jogadores do time. Segundo Roberto Garofalo, a torcida do Vasco amava mais o Edmundo e o Eurico adorava mais o Romário, com quem tinha mais afinidade. E o estopim dessa passagem do Edmundo no Vasco foi uma partida em São Paulo. Quando chegou no vestiário, a abraçadeira de capitão estava na cabine do número 11. Quem era o número 11? O Romário. O que o Edmundo fez? Meteu o CPM 22 e... Peguei minhas coisas, fui embora. Pegou o avião e voltou pro Rio de Janeiro na mesma hora. Que clima bom, né, gente? Ah, boa, não sei quem se dá melhor, Romário e Edmundo ou Scooby e Luana Piovani. Pra você ter uma ideia, até um padre foi chamado em São Januário para tentar amenizar o clima, ou exorcizar os endiabrados atacantes. E a palavra calma do sacerdote resolveu essa treta dos dois. No fim, Romário ficou no Vasco e Edmundo foi emprestado ao Santos. Ficou 6 meses por lá e estava de boa. Enquanto o Santos tinha problemas financeiros, atrasava salários, o Edmundo ganhou dentro do clube a fama de pacificador. Sim, acredite, Edmundo, o pacificador. Quase concorreu ao Nobel da Paz. Acredite se quiser. Mas tudo foi por água abaixo quando no último treino do ano no Santos, o Edmundo deu essa declaração para a imprensa. As pessoas têm que ter responsabilidade. Não adianta só prometer que vai pagar. Tem que pagar. Não adianta ganhar uma fortuna e não receber. O presidente do Peixe na época, Marcelo Teixeira, não curtiu muito a declaração do animal. Eu acho que as palavras dele, as declarações dele, não são dignas de um atleta que quer vestir a camisa do Santos. Esses assuntos devem ser discutidos no clube, não publicamente. E quando o Edmundo foi irônico, a passagem dele no Peixe chegou ao fim. Edmundo ainda pertencia ao Vasco e foi novamente emprestado, dessa vez para o Napoli, que também passava por problemas financeiros. E pior, lutava para não cair no campeonato italiano. Essa passagem do animal pelo Napoli durou também 6 meses. Não teve uma grande polêmica por lá. Só uma declaração do treinador do time, o Emiliano Mondonico, dizendo que não utilizou o Edmundo em um determinado jogo porque estava poupando o atacante. O animal rebateu dizendo que não tinha nenhuma lesão, que estava perfeitamente em condições e que a decisão era apenas do treinador. E o Napoli acabou rebaixado e o Edmundo retorna ao Brasil. Antes de falar do próximo clube do animal, a gente precisa destacar que em julho de 2001, o Edmundo conseguiu passe livre na justiça. O atacante entrou com uma ação contra o Vasco por não pagamento de salários, direitos de imagem, férias e FGTS. Com os seus direitos federativos em mãos, o Edmundo se transfere para o Cruzeiro. Logo na apresentação, perguntado se era seu sonho jogar na Raposa, ele meteu essa, lá ele. Não, cara, meu sonho era jogar no Barcelona, mas só dá pra jogar no Cruzeiro, eu vou pro Cruzeiro, pô. Esse foi o cartão de visitas do Edmundo no Cruzeiro. Passou um tempo, a fase do time não estava boa, o Cruzeiro demite o Ivo Wortmann, que era o treinador, então um dos jornalistas perguntou pro Edmundo quem ele preferia para ser o novo técnico do time, Luxemburgo ou Marco Aurélio, os dois que estavam sendo cotados. Aí o Edmundo respondeu que preferia o Luxemburgo, pô, já trabalhei com o Luxo, eu prefiro o Luxo. Quem o Cruzeiro contrata? O Marco Aurélio. Na apresentação do novo técnico, alguém pergunta pro Marco Aurélio: o craque do time não queria você, queria o Luxemburgo. E aí? Olha o climão. Mas tem uns jornalistas também que fizeram pós-graduação em fogo, velho. Uns puta isqueirinho, velho. Qual era o adversário seguinte do Cruzeiro? O Vasco, em São Januário. Na véspera da partida, mais uma declaração do animal. Abre aspas. Tomara que eu não faça gol. Se acontecer, vai ser por puro profissionalismo. O Edmundo começou a partida no banco, enquanto o Romário fez 3 gols no jogo. Só que
o baixinho estava tretado com a torcida do Vasco. Tanto é que a torcida do Vasco ficava gritando: "Ah, é Edmundo! Ah, é Edmundo!" O Edmundo entra em campo no segundo tempo, já com o Cruzeiro tomando 3-0, aí tem um pênalti pro Cruzeiro. Edmundo na bola. Ele perde o pênalti. Quer dizer, o Elton pegou o pênalti. No fim do jogo, os microfones todos vão em direção a ele. Se eu fizesse, não ia valer de nada. No vestiário, em São Januário mesmo, o Edmundo foi demitido do Cruzeiro menos de 3 meses após ser contratado. Em 2002, o animal foi contratado pelo Verde Tóquio do Japão e logo se lesionou. Ele teve que operar o pé direito, fez a operação no Brasil, no Rio de Janeiro, em fevereiro. Tem carnaval. 3 dias depois da cirurgia, ele foi visto no sambódromo de muletas. Claro que os japoneses ficaram malucos com aquilo. Mas ele foi bem no clube, tá? Fez seus gols e ajudou o Verde Tóquio a ficar com a 4ª colocação do campeonato japonês daquela temporada. Ainda conseguiu um outro contrato com o Urawa Reds em 2003, mas ficou pouco tempo lá, alegando saudades da família. E aí o animal volta para o Brasil. Volta para o Vasco. Só que sem o Romário. E voltam os problemas de salário atrasado. Voltam as reclamações públicas. Sabe como é, né? Microfone e Edmundo é uma combinação explosiva. Ainda em 2013, o Edmundo foi acusado de ter agredido a esposa. Não só acusado, como também processado por ela. Muda o ano e o Edmundo também muda de clube. Ele sai do Vasco e vai para o Fluminense, onde forma a dupla de ataque com Romário. Mas as contusões atrapalham o animal na temporada. Em 2005, jogou no Figueirense, onde fez boa temporada, marcando gols, inclusive contra o Vasco e contra o Palmeiras. Só que não teve confusão, frase polêmica ou treta. Então, não interessa. Com essa boa temporada, ele volta para o Palmeiras. Ficou 2 anos no Verdão e também não teve nada demais. Só deixou o técnico do Palmeiras, na época o Caio Júnior, no vácuo ao ser substituído. Com lesões, o Palmeiras não renova o contrato com ele. Edmundo volta para o Vasco pela 141ª vez para encerrar a carreira em 2008. Após perder um pênalti contra o Sport, que custou a classificação do time na Copa do Brasil, ele raspa a cabeça e resolve antecipar a aposentadoria no fim de maio daquele ano. Eurico Miranda o convence a permanecer pelo menos até o fim do ano. Com Edmundo em campo, o Vasco é rebaixado pela primeira vez na sua história em 2008. Com a carreira encerrada, você deve estar pensando: poxa, agora Edmundo sossegou, né? Acabou as polêmicas, certo? Nem tanto. Ele virou comentarista. Comentarista comenta. E aí teve um comentário machista sobre a modelo Fiorella Mateis, que na época namorava o Alexandre Pato. Edmundo conseguiu também tretar com o PVC num programa de debate ao vivo quando era comentarista da Fox Sports. A última palavra no nosso programa no domingo, Edmundo. Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Uma ex-namorada do Edmundo declarou que os dois não estavam mais juntos porque, segundo ela, o Edmundo era machista e que ele gosta de mulher na cozinha. Enfim, essas são as polêmicas envolvendo Edmundo. Claro, a treta com o Romário ainda continua, com eles trocando farpas via imprensa e programas e podcasts e o que mais tiver. O Edmundo não participou da série que o Globoplay produziu sobre o Eurico Miranda. Declarou que, apesar de gostar muito do Eurico, a relação dos dois foi conturbada. Mas esse é o histórico de confusões, tretas e polêmicas do Edmundo. Curtiu? Então faz uma gentileza, deixa o like aí para fortalecer, aproveita, comenta o que você achou desse episódio, quem você gostaria de ter um episódio sobre ele no Bad Boys da Bola, conta aí pra gente o que você achou. E muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima.